Bom dia a todos. Olha, são 9h30, então nós vamos dar início à palestra de hoje, até porque a nossa palestrante ela tem horário de voo, de retorno para Rio? São Paulo. Então, o pessoal está chegando do café da manhã, mas eu já vou fazer a apresentação. Quem vai fazer a apresentação da palestra hoje aqui é a doutora Dora Kaufmann. Eu não peguei, sabia que eu não peguei, Dora? Eu não peguei a tua qualificação. Não tem problema, mas assim, qualificadíssima, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutoranda, né? Nessa área, ela com certeza, um referencial muito importante na área de inteligência artificial. A palestra dela, foi recomendada, ela fez uma palestra na FENAG, que o Sandro assistiu, e depois que terminou a palestra, ele já mandou um WhatsApp para o nosso grupo da diretoria, dizendo que foi uma palestra sensacional, assustadora, porém sensacional. E aí nós já entramos em contato com ela para que ela fizesse essa palestra aqui e apresentasse para a gente o assunto inteligência artificial e a área jurídica, né? Porque vai ser uma área que vai ser muito impactada pela inteligência artificial. E nós que trabalhamos com ações de massa, e nós estamos sentindo isso, né? Que a vinda da inteligência artificial já é uma realidade e temos o risco de fechamento de postos de trabalho. Então, acho que a gente tem que começar a discutir o assunto, até porque a gente precisa adaptar a essa nova realidade. Porque a nossa sobrevivência como profissão, ela só vai existir se a gente conseguir se adaptar à nova realidade da inteligência artificial. Então, eu gostaria de chamar o Franco para compor a mesa. Ele pediu, inclusive, Dora, para compor a tua mesa, porque é um assunto que ele gosta muito. Ele é nosso anfitrião, faz parte da comissão organizadora do Congresso. E a Dora Kaufmann, a professora Dora Kaufmann, aqui para dar palestra. Eu vou sentar ali, porque eu quero assistir a palestra bem bonitinha. Aqui. Oi. Bom dia a todos. É um desafio falar de um tema tão complexo às 9h da manhã, 9h30 de sábado. E eu soube que ontem vocês tiveram um show depois do jantar, eu perdi, fiquei aqui sozinha no hotel, não sabia onde vocês estavam, não sabia. E, bom, então vamos... tem como apagar essas luzes aqui de trás? Da frente, desculpa. Tem? Elas são separadas? Se fechar tudo, o pessoal vai dormir. Não, só daqui. Tem daqui? Não? Acho que é só de um lado. Bom, mas dá para você... eu precisava do... Está aqui. Bom, então, eu vou... Tem três temas separados, todos três complexos, que eu... está ótimo, obrigada. Que eu vou abordar. Uma é a própria inteligência artificial, que eu acho que, sim, meu objetivo é fazer com que eu conseguir transmitir para vocês o que é a inteligência artificial hoje, que eu acho isso básico, né, e compreender, falar um pouco dos impactos na área jurídica e também do mercado financeiro, tá bom? Eu tentei, desde que eu fiz a palestra na FENAC, eu tentei ter acesso e conversar com o pessoal de TI de vocês, que estão trabalhando com inteligência artificial, não consegui. Então, eu não tenho o que está acontecendo de fato internamente na Caixa, eu não tenho essa informação. Então, tenho geral. Eu conheci bastante o processo da BIA, que é o assunto de um congresso que eu vou apresentar em setembro em Londres, a BIA do Bradesco, e pois, tive reuniões algumas com a área de TI do Banco do Brasil, mas da Caixa eu não consegui, então é só o geral. Bom, então vamos começar. O ambiente é complexo, tá? Isso assim a gente vive num ambiente complexo, acho que de uma complexidade assim inédita. Tá? Então essa é a primeira. E tem assim como nas outras profissões, mas também muito, eu acho que tem uma concentração forte na área jurídica, de que está sendo os robo-lawyers,
que já está sendo impactado. Eu acho que todo esse processo de adesão, de incorporação das tecnologias de inteligência artificial está mais avançado, mais acelerado nos países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, principalmente, na Índia, na China, na Índia também. Eu acho que a gente está sentindo menos no Brasil, porque a gente está em um processo mais retardado em relação à adoção dessas tecnologias. Mas eu acho que, inexoravelmente, chegará ao Brasil. Então, aqui, alguns dados só. 23% do trabalho advogado médio pode ser substituído por sistemas inteligentes. Isso quer dizer o quê? Que hoje as tecnologias que já existem, inteligência artificial aplicada à área jurídica, já pode substituir 23% do trabalho do advogado médio. 100 mil, só são dados assim, 100 mil empregos legais serão eliminados no Reino Unido até 2025, isso é a pesquisa na Inglaterra, e o banco JP Morgan automatizou 360 mil horas de trabalho de advogado, já automatizou. Nos Estados Unidos, também outra pesquisa, 36% dos escritórios de advocacia e mais de 90% dos grandes já usam inteligência artificial na sua operação diária. A boa notícia, que eu acho que, de fato, é uma boa notícia para contrapor essas estatísticas meio apavorantes, é que o ambiente complexo é favorável aos advogados, né? Quanto mais complexo, mais se precisa de advogado. Então, o que tem... são novas áreas de arbitragem nesse ambiente relacionado com a tecnologia de inteligência artificial. Então, nós temos a questão do viés, que eu vou falar depois um pouco, que gera uma série de questões legais a serem resolvidas, as questões éticas, desigualdade, privacidade, manipulação. Isso são alguns grandes temas provocados pelo uso das tecnologias de inteligência artificial, que já exige a arbitragem do jurídico. O arcabouço regulatório da tecnologia também, o Marco Civil é mais ou menos recente no Brasil, a Lei de Proteção de Dados está em curso, né? A estimativa é que, em agosto do ano que vem, ela vai estar implantada no Brasil. Tem uma discussão atual, reestruturação da Lei de Direitos Autorais. Então, são 3 grandes arcabouços que também vai gerar uma série de novas interpretações e arbitragem do setor jurídico, seja na área pública, privada. Bom, Lei de Proteção de Dados, eu botei aqui 2 exemplos, mesmo que ela não está valendo, o que já está acontecendo. Então, não sei se vocês viram, uma loja da Hering, isso é só um exemplo, ela está com sensores, ela capta toda a manifestação das pessoas quando chegam na loja. Então, já teve uma reação, a Justiça pediu para... Alguém viu isso? Não? A Justiça pediu para ela dizer o que ela vai fazer com essas informações, onde ela vai usar. É a questão da privacidade, mesmo antes da lei estar em vigor no Brasil. Outro fato que aconteceu também agora é a Justiça de São Paulo proíbe, porque o metrô de São Paulo colocaram essas telas de propaganda, esses comerciais, que elas interagem com as pessoas e captam a informação das pessoas. Então, a Justiça de São Paulo proibiu o uso de câmera de reconhecimento facial em painel do metrô de São Paulo. Então, antes de estar em vigor a Lei de Proteção de Dados, esses são exemplos, já está em discussão e a Justiça está entrando. Bom, aí vamos dar um passo atrás. Cada modelo econômico, né, ele gera uma forma de organização da sociedade, uma forma de comunicação. Então, a gente, primeira, segunda, terceira, quarta Revolução Industrial. E hoje, o que eu acho que nós estamos entrando, que nós estamos já, e cada vez aceleradamente, é a economia de dados. Então, rapidamente, assim, nós tivemos a economia de massa, consumo de massa, a partir da Segunda Guerra Mundial. No final do século passado, entramos na economia da informação em rede, e nós estamos agora na economia de dados. Então, os dados,
as grandes empresas, as grandes que estão dominando o mercado hoje, elas são empresas organizadas em função dos dados. Então, os dados, a gente também vou voltar um pouco para a gente ver exatamente o que são esses dados. Bom, os dados, eles contêm... deveria ter um pouco... bom, mas a gente vai lá. É porque os dados, eles contêm todas as informações, né? Eu vou falar já sobre o que são os dados, mas os dados têm todas as informações sobre o comportamento, sobre nossas preferências, sobre o que a gente faz. E a informação contida nesses dados, ela é hipervaliosa. Mas de nada adianta a gente ter essa quantidade enorme de dados que tem crescido exponencialmente se não existe tecnologia para extrair a informação desses dados, né? Então, pegar os dados e trazer para a informação útil. Então, daí que entra a inteligência artificial, né? A técnica hoje da inteligência artificial, ela permite retirar as informações valiosas dos dados. Nós vamos ver cada passo. Então, o termo inteligência artificial nasceu em 1956. Teve um congresso importante que reuniu 10 dos grandes pesquisadores na época para passar um verão juntos, e a ideia é que eles desenvolvessem, pensassem juntos, eles conseguiram avançar na ideia de criar uma máquina, um computador capaz de reproduzir algumas das funções humanas. Eles deram... então, pela primeira vez, no convite desse evento, apareceu pela primeira vez a expressão inteligência artificial, então passou a ser um marco, em 56. Tem várias definições sobre inteligência artificial. Essa que eu mais gosto. Inteligência artificial é a ciência e engenharia de criar máquinas que tenham funções exercidas pelo cérebro dos animais. Mas isso é só um geral. Em 1959, um outro pesquisador, na época ele estava até na IBM, ele criou um outro termo que passou a ser uma sub-área da inteligência artificial, chamado machine learning, aprendizado de máquina, né? Então, uma ideia, um caminho diferente de desenvolvimento da inteligência artificial a partir das próprias máquinas aprenderem por si só. Já vou entrar nos detalhes. Bom, então é essa aí que a gente começa hoje, de fato, a palestra. Então, por que alguma coisa que foi criada na década de 50, por que de repente a gente está falando e aparecendo nos jornais tão antigo? Bom, todo o desenvolvimento da ciência, né, eu sou uma pesquisadora da academia, todo o desenvolvimento da ciência sempre leva um tempo, quando a concretização, pegar um exemplo aí, cura de câncer, Alzheimer, os pesquisadores estão há décadas pesquisando. Quando ela se efetiva, quando ela se concretiza, é que, de fato, digamos, deu certo, né? Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Tem todo um histórico, que hoje não precisa dar informação, porque está no Google, mas tem todo um histórico. Durante alguns momentos, os pesquisadores ficaram mais animados, depois é o chamado inverno da inteligência artificial, é quando parecia que nada dava certo. Mas, durante muitas décadas, tem duas correntes se formaram entre os pesquisadores de inteligência artificial. Uma corrente que foi a predominante durante todas essas décadas, anos, desenvolver inteligência artificial baseada em programas lógicos de computação, né? E a outra, que foi aquela criada sub-área em 59, que a própria máquina aprender por si só, não era predominante. Até que chegamos na década de 80, e de fato, esses três pesquisadores, o primeiro é o Ian LeCun, é o único que eu conheci pessoalmente, ele da Universidade de Nova York, e hoje ele dirige, desde 2014, ele dirige a área de inteligência artificial do Facebook. O segundo, que é considerado o pai desse processo, dessa técnica, que está viabilizando tudo que a gente está vendo hoje, é o Hilton. Ele é da Universidade de Toronto e ele dirige a área de inteligência artificial do Google.
e o terceiro, Benchel, é o único que continua só na universidade. Então, isso já mostra que tem uma cooperação muito grande entre os grandes centros de pesquisa da universidade e as gigantes de tecnologia. Bom, então, o que eles pensaram que viabilizou a ideia da máquina aprender por si só? A partir na década de 80, eles pensaram um novo caminho, né? Então, qual é esse novo caminho? É a chamada redes neurais. Então, alguém aqui sabe como é que o cérebro funciona? Sabe? Quem sabe? Há 20 anos atrás, você sabia como funcionava? Continua igualzinho. Não, rapidamente, sucintamente, porque esse processo que foi pensado, alguns chamam de técnica, de processo, de tecnologia, de modelo, mas, de qualquer jeito, é uma forma de fazer com que as máquinas aprendam por si só, baseado em redes neurais, foi inspirada no cérebro, no funcionamento do cérebro. Não reproduz o funcionamento do cérebro. Se alguém lê isso, está errado. O cérebro é loucamente mais complexo e pouco se sabe sobre o cérebro, apesar de todos os estudos, a vida inteira, porque o cérebro é a parte fundamental do corpo humano, mas é muito complexo. Mas é inspirado. Como é que funciona o cérebro, assim, bem sucintamente? Ele tem várias camadas, né? Então, a informação são as camadas formadas por neurônios, e os neurônios são formados por dendritos. Cada camada ela vai passando a informação para outra camada. Então, quando os neurônios se chocam, o que acontece é a sinapse. É o momento que ele transmite a informação para outra camada. E aí vai. A informação, por exemplo, dos nossos sentidos, a visão é o único que já na entrada já é cérebro, porque já tem neurônio. Os outros não, né? A audição só mais para dentro. Então, quando a luz bate na minha retina, já está acionando o meu cérebro. Então, ele começa a passar por várias camadas, são bilhões de neurônios que nós temos, cada um de nós, vai passando, e cada uma das camadas ela tem uma função. Ela vai aperfeiçoando a informação, melhorando a informação. Isso é muito rápido, e até que a gente entende o que é que a gente está vendo, tá? A partir dos fótons que vêm através da luz. Então, esse é o processo. Então, como é que eles pensaram? Eles montaram... Então, tem várias arquiteturas nesse processo de redes neurais, que chama Deep Learning, aprendizado profundo. Tem várias arquiteturas, tem... há mais de 20, estão sempre descobrindo novas arquiteturas. É a forma como organiza essas várias camadas, né? É arquitetura mesmo, como se fala até em programação. É arquitetura, a maneira como se organizam as camadas. E aí, aí tem as unidades, pode ser chamado de unidade, alguns chamam de neurônios artificiais. Então, é o chamado Deep Learning, né? Que é o aprendizado profundo porque tem várias dessas camadas. Bom, então, eu vou voltar já a ela, mas mesmo alguma coisa que foi pensada e desenvolvida, um caminho para o aprendizado da máquina na década de 80, também vira a pergunta, por que hoje é que está acontecendo tudo que a gente está vendo, que está colocado no nosso dia a dia, a questão da inteligência artificial. Em função de dois fenômenos, né? Esse método que é baseado nos dados, e ele precisa rodar no computador. Então, duas novas variáveis ocorreram, mais recente, que permitiram a concretização dessa ideia pensada principalmente por esses 3 cientistas que eu mostrei. Uma é o Big Data, né? Então, a quantidade de dados acumulados hoje permite concretizar a ideia pensada por eles na década de 80. E o outro são as GPUs, porque precisa rodar, né? Então,
Antes, não conseguia, o computador ia ficar meses para rodar um sistema muito pequeno, né? Então, isso tende a já acelerou com o processamento em nuvens e vai explodir, no bom sentido, com a computação quântica, tá? Então, a partir de 2012, tem um evento chamado ImageNet. Bom, é tanta coisa para falar, mas não vou poder falar desse evento agora, mas é considerado um marco, o momento onde o resto, inclusive, da comunidade científica tomou conhecimento e viu, uau, esse negócio funciona, tá? Porque era um concurso e a equipe que usou essa técnica ganhou o concurso. Então, foi assim, 2012. Então, tudo que a gente vai ver e tudo que está acontecendo hoje em relação à inteligência artificial vem de 2012, que é ontem, tá certo? Então, nós estamos hiper nos primórdios da inteligência artificial, na concretização da inteligência artificial. Bom, então, estamos na fase de implementação. Então, praticamente, não teve nenhum avanço do ponto de vista científico da década de 80 para cá. Então, o que a gente vive cotidianamente é a implementação. Aquela técnica pensada que... Então, tem a inteligência artificial, uma sub-área de 1959, chamada Machine Learning, aprendizado de máquina, e uma sub-área chamada Deep Learning, do Machine Learning, pensada na década de 80. Então, o que a gente está vendo hoje é, cada vez mais, essa técnica está sendo aplicada numa outra área, com uma outra função, numa outra tarefa. Então, nós estamos na fase de implementação. Por que não vai? Não. Bom, aí voltar um pouquinho. O que é dados? Quem sabe o que é dados? Quem sabe dizer o que é dados? Porque tem dois componentes fundamentais para entender o que é dados e o que é algoritmo. Então, o que é dados? É uma informação. Menor parte, não precisa ser a menor parte, é informação. Pode ser enorme a informação, é informação, né? Então, como é que a gente tem, em geral, assim, tudo grandes categorias, nós temos os dados voluntários e os dados não voluntários. Então, os dados voluntários, quando a gente entra lá... Quem aqui está no Facebook? Quase todo mundo? Bom, quando entra no Facebook e a gente posta alguma coisa, é um dado voluntário, né? Involuntário, a gente está andando, entra no metrô e tem uma câmera que está captando nossa imagem. A gente não fez nada para isso, a gente só está fazendo a nossa outra atividade, né? Mas o mais importante... Bom, então, hoje a gente anda com o nosso smartphone, ele é um captador de dados todo o tempo, né? Ele localiza a gente, ele transmite tudo isso que a gente sabe que a gente faz e que acontece. Ele é um sensor móvel, nos torna detectáveis, rastreáveis e graváveis, tá? Então, ele é um dispositivo que capta dados o tempo inteiro. Bom, agora, o mais importante, que tem dois tipos de dados, isso que é mais relevante para o nosso assunto hoje. É os dados não estruturados e os dados estruturados. Então, quase todos esses dados, na verdade, 80% dos dados no mundo hoje são não estruturados. E aí, o que acontece de relevante? Então, dado estruturado são esses aí. É quando tem um banco de dados já organizado, é um banco de dados, uma planilha eletrônica, tá? Então, todo o resto é não estruturado. Então, os sistemas, os modelos estatísticos tradicionais, eles não captam os dados não estruturados. Então, imagina que tem toda uma informação preciosíssima nesses dados, que estão crescendo diariamente, a cada segundo, exponencialmente, e que faz uma diferença enorme acessar a informação dentro dos dados. E os modelos estatísticos tradicionais não trabalham com 80% desses dados. Qual é uma das razões também de todo esse sucesso que está tendo dessa técnica, desse modelo chamado Deep Learning da inteligência artificial? É porque ele trabalha com os dados não estruturados, tá? Então, digamos, é uma vantagem
muito importante em relação, vis-à-vis, os modelos tradicionais estatísticos. Bom, outra variável importante é o algoritmo. Às vezes a gente vê nos jornais, a culpa é do algoritmo, Algoritmo é uma função matemática, não tem culpa de nada, não é responsável por nada. É como se a gente falasse que a culpa da equação simplesmente é uma matemática. Ela é um conjunto de instruções, né? Então, ela vai dizer por onde seguir, ela dá o caminho para seguir, né? Na verdade, ela foi criada, a ideia de algoritmo foi criada no século IX. Se alguém aqui sabe computação? Não, computação, desculpa, programação. Porque é isso. O algoritmo está na base de qualquer modelo de programação, né? Então, existem um monte de algoritmos para serem usados. Eu botei aí só alguns, só para dizer que tem um monte usado para inteligência artificial. Então, hoje, a gente tem a arquitetura, que tem vários tipos, a gente tem o algoritmo. Então, hoje, alguns estão disponíveis, é só baixar na internet, outros não. Então, e todo o tempo, os centros de pesquisa estão desenvolvendo novos algoritmos. Mas aí, depende da tarefa que a gente quer usar para a inteligência artificial, tem um algoritmo apropriado, né? Então, é também para dizer que tem muitos algoritmos diferentes. Bom, aí voltamos ao Deep Learning. O que é o Deep Learning? É um modelo, eu acho que, para mim, é a parte mais importante. Se eu conseguir transmitir para vocês o que eu vou falar agora, para mim é o fundamental. O que é o Deep Learning? É um modelo estatístico de previsão com base em dados. Então, vamos fazer uma analogia. Como é que o médico raciocina, né? Que todo mundo aqui já foi alguma vez um médico. Então, o médico, por que quando a gente tem um problema de saúde mais sério conosco, ou alguém que a gente gosta, a gente prefere um médico mais velho, mais experiente do que um recém-formado? Porque qual é a diferença? Ele já teve mais experiência, então ele tem, na cabeça dele, um banco de dados maior do que um recém-formado. Então, o que o médico faz? Qual é o seu nome? Augusto. Augusto vai lá, tomara que você nunca vá ao médico, mas supondo que ele vai ao médico e ele tem um problema. Aí ele conta para o médico o que ele está sentindo. O que o médico faz? Qual é a lógica do raciocínio do médico? Ele faz uma correlação entre os sintomas dele e o banco de dados que está na cabeça dele. Tá certo? Ele vai ver aonde ele já viu aqueles sintomas. Então, digamos, ele já viu várias pessoas com esses sintomas, ele faz a correlação com a experiência dele. Senão, ele consulta. Na minha época, consultava os livrinhos dos médicos. Hoje, consulta na internet, tem várias e várias plataformas de médicos com todos os cases registrados. Mas ele faz isso, ele faz uma correlação entre os sintomas e os cases anteriores. O sistema de Deep Learning, ele faz exatamente isso. Só que ele faz uma consulta, uma correlação com milhões de dados, né? Então, ele pega assim, milhões de arquivos, de bibliotecas médicas. Quando ele faz, por exemplo, hoje um dos grandes sucessos na área médica, do ponto de vista da inteligência artificial, é o diagnóstico de câncer, né? Então, o que ele faz? Ele pega um diagnóstico de alguém, ele pega uma imagem e ele faz uma correlação com milhões, mas milhões mesmo, não é modo de dizer, milhões de imagens parecidas. E aí ele vê, bom, essa imagem é de câncer. Então, a assertividade é muito maior do que, mais ou menos tem sido assim, 95%, por exemplo, câncer de pulmão, a inteligência artificial tem acertado 95%, enquanto grandes médicos reunidos já fizeram várias competições, digamos assim, chegaram a 50% de acerto. Então, uma diferença grande. Então,
pergunta é sempre essa: qual é a probabilidade daquela imagem ser de câncer de pulmão? Então, se a gente pensar o raciocínio do médico, eu acho que talvez seja mais fácil de compreender. O médico faz uma correlação, o sistema faz uma correlação com milhões, de uma forma que nenhum ser humano é capaz de acessar a quantidade de informação que o sistema faz em minutos. Então, a assertividade é maior. Isso funciona para tudo. Quando a gente faz... vamos lá, vou chegar lá. Bom, então, isso aqui é um exemplo... também existe, mas, digamos, é para simplificar e poder explicar. Essas seriam as camadas, tá? Então, cada uma... Aí, como é que funciona? Isso aqui é um sistema de reconhecimento de imagem, onde está muito avançado, né? Então, aqui, na saída, eu coloco o chamado output, que é digamos, eu quero reconhecer, eu ponho lá no Google cachorro, aí sai um monte de imagens de cachorro, tá certo? Porque o algoritmo do Google já foi treinado para isso. Então, a primeira fase é o treinamento. Depois que o algoritmo de inteligência artificial está treinado, aí ele reconhece de imediato, né? Tanto que a gente põe o nome cachorro, imediatamente sai um monte de imagem. Então, vamos supor que seja o cachorro. Aí ele põe aqui, a tarefa é o cachorro, reconhecer a imagem de cachorro. Então, lá no input, eu ponho milhões de imagens de cachorro. E essas imagens vão passando, essas bolinhas seriam os neurônios artificiais. Eles vão passando de uma camada para outra, e cada camada tem uma função, como eu falei, que acontece no cérebro. Então, a primeira, digamos, identifica bordas e campos, e aí vai, interpreta as bases, até que identifica. Então, tem o tempo, isso vai rodando no computador, por isso que o fato de ter hoje mais capacidade computacional faz com que esse processo seja mais rápido, tá? Então, é um pouco assim, só para dar uma ideia do que é isso, né? Como funciona. Então, existem arquiteturas diferentes, né? Então, isso aqui é uma arquitetura. Aqui são 4 camadas, organizado dessa maneira, as bolinhas ficam assim, aí tem várias. Para cada função, tem arquitetura que funciona melhor do que outra, como em tudo na vida, né? Então, existe arquitetura diferente, existe método diferente de aprendizado, existe parâmetro diferente, existe algoritmos diferentes. Cada solução é pensada para uma tarefa. Bom, então, na verdade, a pergunta, em geral, se a gente compara com a programação, a pergunta deixou de ser quais são as características de um cão para essa imagem similar a uma imagem que eu já vi antes, né? Na computação, você tem que colocar todas as variáveis. Você fazer programar um computador para ele reconhecer, por exemplo, um cachorro, é praticamente impossível. Acho que é impossível, porque você tem que colocar todas as informações. E como é que se coloca todas as informações? Né? E no caso do sistema de Deep Learning, ele vai ver, essa imagem é similar a alguma que eu já vi, pronto. Aí ele põe lá cachorro, porque ele já foi treinado para reconhecer cachorro. Tá? Então, primeiro ele precisa ser treinado, o sistema, aí depois... Bom, então aí são resultados. Reconhecimento de voz está com menos de 5% de erro de imagem, aí resolução de problemas. Então, são as conquistas que são números muito altos, né? Quase 100%. Bom, aí tem o reconhecimento facial. Hoje, a experiência mais surreal que está acontecendo, na minha opinião, no mundo, é na China. Não sei se vocês sabem, todos os cidadãos, quer dizer, 55 cidades, das principais cidades, e a meta até 2022, todo cidadão chinês ter a sua face no sistema. Então, as pessoas andam pela rua e elas vão ganhando... Alguém sabe esse sistema? É crédito pessoal. Se você faz uma coisa boa, você ganha ponto, porque você vai andando na rua e tudo, tem câmeras em tudo que é lugar, e você
fez uma boa ação, você ganha ponto. Você fez alguma coisa errada, você perde ponto. E esses pontos servem para, quando você pede para sair do país, para viajar, para pedir um empréstimo bancário, para comprar um imóvel, para seu filho entrar na escola, tudo é avaliado por esses pontos. Então, é um sistema que, aquele livro, 1984, se alguém leu, é coisa de criança infantil, comparado com esse sistema. Então, o que é hoje a inteligência artificial? É capacidade de previsão, simular cenários, né? Então, vamos ver. Então, automaticamente, ela varre uma base de dados e identifica, através de modelos estatísticos e algoritmos de inteligência artificial, tendências e cenários futuros e a probabilidade de cada um deles acontecer. É isso. Então, ela pode prever um tumor, seja de câncer, uma imagem de um cachorro, epidemias, hábitos de compra, reposição de peças e uma gama infinita de situações. Porque um comentário que eu também gostaria de fazer, a tecnologia, ela se dissemina pela sociedade a partir do momento que ela atende algum desejo, alguma necessidade da sociedade, né? Você pode criar alguma coisa mais incrível, genial, se aquilo não serve para nada, a sociedade não vai adotar. Então, tem uma questão que é muito importante, todos nós aqui que trabalhamos, é a questão de previsão, né? Qualquer atividade que a gente... Aliás, a gente faz previsão, tenta fazer previsão até na vida da gente, né? Quando a gente conhece alguém, a gente começa a especular, será que vai dar certo? Será que vai gostar de mim? Será que vai me amar? Será que vai rolar? Tudo que a gente faz, a gente está sempre especulando, a gente não consegue na vida real. Ainda bem, senão ia ser muito chata a vida. Mas, no trabalho, eu trabalhei durante 12 anos no mercado financeiro, em bancos, né? O banco maior que eu trabalhei foi o banco de varejo, o único banco de varejo que eu trabalhei foi o Unibanco. Fui diretora de Corporate Finance do Unibanco. E aí nós fazíamos projeção, como o mercado faz projeção o tempo inteiro. Só que com os melhores métodos estatísticos da época, com pessoas razoavelmente inteligentes. E o que a gente conseguia? Tinha uma margem de erro enorme e a gente conseguia, mais ou menos, quando tudo dava certo, estabelecer uma tendência, né? Então, hoje, com essa metodologia, com essa chamado Deep Learning da inteligência artificial, você consegue um resultado de assertividade, às vezes 90% a 95%. Isso faz uma mudança enorme em qualquer atividade da economia. Bom, tem alguns... qual é o tempo que eu tenho? Ninguém está... Não? Tá. Bom, então tem alguns riscos, né? Tem vários riscos, que aí entra o papel dos advogados, fundamental. Tem o viés, porque o que é o viés? Os dados, o que tem nos dados? Os dados têm todos os preconceitos nossos, certo? Porque os dados é o que a gente fez, é o que a gente falou. Então, tem o chamado viés, né? Existem vários centros, os grandes centros de pesquisa, e o Google até anunciou, no final do ano passado, que tinha descoberto uma forma de tirar o viés, mas, em suma, tem um congresso anual, só cada ano num país, só para discutir essa questão do viés, e até agora não se encontrou uma forma de tirar o viés desses dados. Mas é fundamental. Aí tem muitas críticas, né? Por exemplo, hoje as empresas no RH, a área de RH, estão usando as startups que fazem a seleção, recrutamento e seleção através de tecnologia de inteligência artificial. Então, os críticos dizem, poxa, mas eles fazem com viés, né, que estão nos dados. Eu acho metso essa crítica, porque qual é a outra opção? A opção são pessoas humanas de RH que contratam absolutamente em função dos seus preconceitos, da sua história. Então, eu acho que se fosse ser contratada por 3 pessoas ou por sistema, eu preferia o sistema, porque ele tem um preconceito, mas de milhões de dados.
né? Então, isso serve para... tem muita discussão. Hoje tem, nos Estados Unidos, em vários estados, já um sistema chamado Compass, que ele define, através da inteligência artificial, o tempo do prisioneiro, o tempo da pena, né? Então, quantos anos, ou qual vai ser o tempo da pena dele? Então, também tem muitas críticas. Aí, de fato, eu acho mais relevante do que no caso da RH, porque o que acontece? Estatisticamente, assim, mais de que 70% dos presos americanos são latino-americanos ou negros. Então, o sistema dos dados, ele tem uma tendência que, quando aparece um preso negro ou latino-americano, ele coloca uma pena maior, né? Então, de fato, isso é um viés importante, porque isso faz diferença. Então, tem a questão dos viés, tem a realidade estatística, porque estatística não é nada certo, é sempre a probabilidade, então tem margem de erro. E os sistemas são complexos, é difícil identificar e corrigir um erro. Bom, mas, de qualquer jeito, esses sistemas eles não são isentos da interferência humana, pelo contrário, eles não são autônomos. Nós não temos ainda sistema de inteligência artificial autônomos. Então, o humano que define a arquitetura, o número de camadas, o algoritmo, a amostra é fundamental, né? Se você pega... isso se discutiu há 2 anos atrás muito. Teve um célebre caso do Google, que o Google teve que vir ao público pedir desculpa, porque tem um sistema do Google que classifica as suas fotos. Então, ele classificou automaticamente um casal negro como gorila. Então, isso significava o quê? Que a amostra que foi usada para o algoritmo treinar tinha predominantemente branco, né? Então, o algoritmo não aprendeu a identificar negro, isso há 2 anos atrás, negro como pessoas, né? Então, a amostra, quanto mais diversificada for a amostra, menor o risco do... Então, a amostra é fundamental. Bom, então, a inteligência artificial hoje, o que ela é? Ela é um modelo estatístico de probabilidade, nada mais. Esse pouquinho está fazendo uma revolução geral. Vou mostrar rapidamente alguns casos, mas ela está fazendo uma revolução geral. Mas é só o modelo estatístico, né? Ela não ensina nada à máquina. Ela prevê a probabilidade dos eventos ocorrerem por meio de modelos estatísticos. Então, esses sistemas, a máquina inteligente, o sistema inteligente, ele não compreende o significado. Ele não compreende o significado, ele não tem conceito abstrato, fazer analogia. Por exemplo, qual que é o seu nome? Adonias é, evidente, um ser humano. Aí, eu, como outro ser humano, eu vejo que ele é um ser humano, aí eu faço uma analogia que todo mundo que está aqui é ser humano também. O sistema inteligente, se ele for treinado para reconhecer ele como ser humano, se mostrar ele não vai fazer essa analogia. Ele vai precisar ser treinado com imagens dele para também chegar à conclusão que ele é um ser humano, né? Então, toda essa forma nossa de fazer analogia, de pensar abstrato, várias características humanas, o sistema inteligente não tem nada disso. Aliás, ele não é nada inteligente. É um sistema burro, é só um modelo estatístico de probabilidade, nada mais. Hoje, a inteligência artificial. Então, tem 2 tipos chamados de inteligência artificial. A forte, a strong, e a fraca, weak. Isso aqui está tudo no campo da ficção científica, né? Em geral, a arte antecipa tendências do que vai acontecer. Nesse caso, os filmes de ficção científica estão fazendo um pouco de serviço, eu acho, para a gente, porque eles estão colocando as pessoas o medo no lugar errado. Estão colocando para as pessoas, nós, né, seres humanos, ficarmos com medo de robôs que vão nos dominar e deixando de ressaltar medos que a gente já deveria ter hoje, que, de fato,
estão acontecendo, que, para mim, o principal é o impacto no mercado de trabalho, desemprego, desigualdade. Isso é um fato. Então, tudo que a gente está vendo hoje está aqui, nesse campo, que são esses modelos estatísticos de probabilidade. Apenas isso. Então, as mentes digitais, imortalidade, superinteligência, não são viáveis com a tecnologia que a gente tem hoje. O que vai acontecer no futuro, eu não tenho a menor ideia, mas hoje, nada disso tem relação com a tecnologia. Então, estamos na fase de implementação, como eu já falei. Bom, o que a IA, a inteligência artificial, hoje viabiliza? Tudo isso e mais diagnóstico médico, sistema de segurança, sistema de detecção, fraude. Então, pegar assim, e mais o conjunto de benesses que facilita a vida. Então, pegar o Netflix. E aí eu queria fazer uma outra observação. Essas grandes empresas... Hoje nós temos 9 gigantes de tecnologia, 6 americanos e 3 chineses. Quais são os 6 americanos? Netflix? Google. Ah, bom, está ali já. Não, ali não estão todos. O Spotify não é um gigante da tecnologia. Spotify não é. Quais são os 6? Google, Facebook, Amazon, Netflix, IBM e a Microsoft, né? E as 3 chinesas? Huawei. Não, o Baidu, Alibaba e a Tencent. Que são compõem as 9 gigantes de tecnologia. E elas são responsáveis hoje, elas estão dominando. Nós estamos com outro efeito também muito preocupante para mim, do ponto de vista da sociedade, que é a concentração de mercado. Elas estão com um poder muito grande, porque hoje elas são responsáveis por grande parte do financiamento das pesquisas nas universidades. Elas têm dentro delas centros de pesquisas enormes, como eu mostrei para vocês, os 3 grandes, 2 estão nelas. Só a Baidu, chinesa, tem hoje 2.000 pesquisadores contratados, trabalhando só no Deep Learning, só nessa nova técnica que está sendo implementada, 2.000. Né? Então, elas têm um domínio muito forte. Bom, aí vamos pegar assim, um exemplo, Netflix, que todo mundo aqui deve assistir. Quem aqui não assiste Netflix? Ninguém. Ah, você não assiste? E ele também? Não? Bom, eu só tenho Netflix, nem tenho mais televisão. Bom, mas aí como é que funciona o Netflix? Que é uma outra coisa interessante. Nessas empresas de tecnologia, porque o que está acontecendo na economia de dados é a transformação do modelo econômico, é o modelo de negócio das empresas. Né? Então, cada etapa, cada forma, economia de massa, economia da informação em rede, assim como a época feudal, cada modelo geral leva a modelos de negócio diferentes. Então, o modelo de negócio hoje não é só essa nova técnica de inteligência artificial, ela impacta o modelo de negócio. Então, vamos ver, por exemplo, Netflix. Netflix, se todos nós, assinantes, hoje tem mais de, a última vez eu vi 130 milhões de assinantes no Netflix, mas já deve ter mais. Se todos os assinantes escolhessem os hits, os blockbusters, os filmes mais conhecidos, o Netflix não sobreviveria do ponto de vista de modelo de negócio, porque não paga, a assinatura não paga o custo desses grandes filmes. Então, o que ele faz? Ele leva a gente, eu não sei vocês, mas a grande parte do que eu assisto Netflix eu nunca ouvi falar. Então, ele leva a gente ao que chama cauda longa. É aqueles filmes que menos pessoas assistem, mas são mais baratos. Né? Então, com isso, ele viabiliza, do ponto de vista econômico, o modelo de negócio dele. Tá? Então, é isso que ele faz. E como é que ele faz isso? Ele capta na tela tudo que a gente faz. Ele capta o que a gente assiste, o que a gente vê. Se vocês repararem também, a capa dos filmes varia conforme as pessoas. Então, é um processo chamado personalização, que não tem nada a ver com individualização. Né? Ele não está fazendo alguma coisa
para ele. Não é, seria impossível, mas o sistema, os algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, Netflix, ele junta ele numa comunidade de pessoas afins, pessoas parecidas com ele, e tudo o que ele faz? Ele faz conectando os dados de toda a movimentação que a gente faz na frente da tela. Então, é um processo, e com isso, inclusive, ele dá os inputs para as novas produções que ele mesmo faz, que hoje o Netflix produz conteúdo. No início, não, mas já há muitos anos produz conteúdo. Então, esse sistema, ele viabiliza o negócio dele. Tá? Bom, então, pegar a Amazon. A Amazon, ela é hoje, na verdade, a Amazon, a gente conhece a Amazon como onde a gente compra, né, varejo online, varejo eletrônico. Na verdade, hoje, mais de 50% do lucro da Amazon já vem na outra empresa dela, chamada AWS, que é computação em nuvem. São sistemas que, através de API, você tem milhões de produtos que as empresas usam para computação em nuvem. Então, a Amazon, pegar só um exemplo para ver como é que é essa questão, a possibilidade dessa nova técnica da inteligência artificial ligada ao negócio. A Amazon, ela tem um marketplace, né? Marketplace é onde terceiros usam a estrutura dela para vender seus próprios produtos. Então, hoje, 40% do total de vendas da Amazon já vem do marketplace. E aí, bom, a gente pensa, bom, o óbvio é pensar assim, a Amazon gosta disso porque ganha um FII, né, uma comissão em cada venda que acontece de produto terceiro. Mas o principal não é isso. O principal é que ela coleta os dados dos clientes dos parceiros dela. Então, ela está absorvendo uma quantidade de dados que, na economia de dados, ela vira imbatível. O domínio e o poder dessas empresas não está no controle da tecnologia, ou não principalmente no controle da tecnologia, porque tecnologia outros podem desenvolver, está no controle de dados. Então, quando a gente acessa o Google, a gente gera mais dados, que aperfeiçoa o algoritmo deles, porque o algoritmo de inteligência artificial é movimentado, aperfeiçoado pelos dados, e fica cada vez melhor e gera mais cliente e vai um processo chamado ciclo virtuoso, e que ela fica imbatível. Então, a quantidade de dados que a Amazon está coletando, aí ela tem o Alexa. Hoje, o Alexa, que é o assistente virtual da Amazon, está presente praticamente em todos os lares de renda mais alta nos Estados Unidos. E, através do Alexa, você pode falar com o Alexa e pedir uma compra por voz, né, reconhecimento de voz, para qualquer coisa que você quiser na Amazon. Mas é mais do que isso, porque na Alexa eu peço para botar uma música, eu pergunto uma receita de alguma comida, eu converso e peço coisas o tempo inteiro. Então, a quantidade de dados do comportamento é como se a Amazon... A Amazon está dentro da nossa casa, acompanhando todos os nossos e gravando tudo. Tudo que a gente faz, como é que a gente é. Então, imagina, assim, os mais velhos, a forma como as empresas faziam pesquisa. Era um questionário, né, ou aquela coisa que é visto, focus grupo, que você fazia discussões, mas, normalmente, de questionário. Hoje, não é nada disso. Tem um sistema, por exemplo, da Amazon dentro da sua casa, captando tudo. Então, o que a Amazon está desenvolvendo com todos esses dados para mudar o modelo de negócio dela, que já é um modelo de negócio baseado em dados? Essa segunda parte, em 2014, se não me engano, ela registrou já a patente desse processo nos Estados Unidos. Ela está se preparando para isso. Hoje, como é que o varejo funciona? A gente compra e eles mandam entregar. O que a Amazon quer fazer é o contrário, mandar entregar e depois você compra. Isso significa o quê? Ela vai te conhecer tanto que ela vai te mandar antes de você pedir. Então, claro que a equipe está fazendo cálculos
do custo da devolução, porque algumas coisas vai errar, como é um modelo probabilístico, né? Então, é a probabilidade de você gostar daquele produto, vai ter erro, você vai mandar de volta, mas aí tem um custo de devolução, tudo bem. Mas o que a equipe, o que eles imaginam é que uma quantidade maior você vai querer, né? Então, vai te conhecer tanto que aí vai ser ótimo. Você vai receber antes de pedir, né? Então, esse é um sistema chamado shipping buying. Então, primeiro ela manda, depois você compra, né? Então, ela só pode, isso só é viável do ponto de vista econômico se ela acertar a maior parte das vezes. E, para isso, ela precisa nos conhecer muito bem. E, de fato, saber o que a gente vai querer. Mas isso está em curso. Bom, a indústria 4.0, chamada indústria 4.0, ela é um conjunto de tecnologias, não é só a inteligência artificial. Aliás, a chamada convergência digital é sempre um conjunto de tecnologias. Mas a inteligência artificial está por trás da maior parte dessa, porque são os dados captados e a tecnologia que eu estou falando para vocês, chamada Deep Learning, ela viabiliza trabalhar com aqueles dados, apurar o que tem de informação nos dados. Então, eu não vou entrar na indústria 4.0, vou falar porque o mercado financeiro é o que nos une, é o que vocês conhecem. Então, essa transformação digital, qual é a área das atividades da economia mais, digamos, frágil para, botei ali ataque, a intermediação? É a intermediação, né? Porque, e no caso, nossa, está doendo aqui. E no caso se a gente for comparar, todo varejo é intermediário, né? Ele não produz o produto. Agora, o nível de fragilidade do mercado financeiro é maior do que o varejo de produtos. Por quê? Porque o que é a mercadoria, né, que é o dinheiro, a mercadoria? É praticamente toda ela digital. Então, é mais fácil você vencer as barreiras de entrada para esse sistema. Então, a tecnologia, ela facilita e aproxima. Então, as novas tecnologias, ela tem menor custo, facilita a concorrência, menos barreira de entrada. Competição hoje está se dando no mercado financeiro de maneira fragmentada, né? Os bancos que têm tudo, que é o desenho da nossa era, né, os bancos aqui, os grandes bancos, a ideia é você não usar mais nada. Tudo que seja financeiro, você fazer naquele banco, né? O gerente sempre te oferece mais uma coisa, um seguro para o carro, um seguro para a casa, sempre para você fazer tudo ali. Hoje, a competição está fragmentada. As chamadas fintechs, que são as startups da área financeira, elas estão surgindo para determinadas tarefas. E as gigantes de tecnologia também estão começando a competir com o sistema financeiro. Então, o que elas têm de vantagem? De fato, elas dominam essa nova tecnologia, e elas estão na frente, não tem ninguém que esteja mais na frente do que essas 9 empresas de tecnologia, e elas estão criando soluções financeiras e vão criar cada vez mais. Vai aparecer alguns exemplos aí. Então, os bancos estão ameaçados, isso, gente, é sempre a minha opinião, claro, né? Por dois conjuntos, que as fintechs e a indústria, que não é financeira, que está entrando na área financeira. Então, vou pegar também dados internacionais. Isso aí é só... Vocês conhecem o sistema bancário, é onde vocês estão o dia inteiro. É só para a gente... quando a gente vê os dados assim, eu acho que a gente toma mais consciência do que está acontecendo. Então, o serviço de transferência e pagamento via fintechs, quer dizer, fora dos bancos, aumentou 18% em 2015 para 50% em 2017. Em 2 anos, de 18% para 50%. Transferência internacional na Inglaterra, no Reino Unido, fora do sistema bancário, está custando 10% do custo de um banco.
10%, é muito mais barato. Cerca de 20% a 30% dos negócios bancários estão sob o risco até 2020. Eu botei a fonte das pesquisas. Então, 95% dos bancos reconhecem que parte de seus negócios está em risco, o que explica todos eles, ou maior parte dos bancos, estão investindo fortemente nas fintechs. Né? Então, os 10 maiores bancos americanos colocaram, desde 2012, já 3,6 bilhões de dólares para desenvolver fintech. Aqui tem o Inovabra, que é do Bradesco, tem o Cubo do Itaú, o Banco do Brasil, não sei se vocês viram, anunciou no início do ano que vai criar também uma área de incentivo com startup. A Caixa, eu não consegui saber o que está acontecendo. Tem? Não consegui. Mudança para entender as novas gerações. Né? Todas as grandes mudanças que acontecem na sociedade, na economia, nunca são por um fator único, é sempre uma matriz de fatores. Então, a tecnologia é uma delas. E a tecnologia, como eu falei antes, ela se dissemina porque ela atende ao desejo das pessoas. Então, as novas gerações, elas... o que são as novas gerações? Hoje, os milênios, que hoje eles já são mais de 50% no mercado de trabalho, eles já nasceram com a digitalização. Né? Então, essa situação só vai aumentar ainda mais, porque, não sei quem tem filho pequeno, mas os meus netos parece que já nasceram no outro planeta. E olha que eu sou uma pessoa ligada a esses assuntos, mas ele pega lá super rápido uma coisa, e o meu neto de 8 anos ainda vira para mim outro dia e fala: vovoca, você lê tanto, não está conseguindo entender isso? Foi assim, ainda tive que ouvir isso. Mas, então, essas novas gerações, elas interagem, elas se comunicam, elas compram, tudo digital. Então, elas também querem ter a vida financeira delas da mesma forma, elas vivem o digital. Então, pesquisa em 20 mercados mostrou que 33% de adoção das fintechs na nova geração, na China chega a 69%. Bom, a China está longe de mim querer defender a China, é um sistema... não vamos discutir isso aqui, eu estou falando só do ponto de vista da tecnologia. A China, é interessante que o chinês criou o papel moeda, e hoje, não é que não existe mais o papel moeda praticamente na China, ninguém usa. Ninguém usa quase que cartão de crédito. Então, o sistema está mais avançado. O pagamento instantâneo. Então, eu fui na China em 2017. Você vê até, às vezes, tem mendigo na rua que já tem a maquininha para você dar a esmola já no sistema de pagamento automático. É impressionante, não tem nem cartão de crédito. Então, as novas gerações... cadê? Eu botei aqui. Bom, então, esses são alguns dados. Por quê? Porque isso simplifica e o custo é menor. Então, no Brasil, dados da Febraban do ano passado, houve um aumento de 70% nas operações bancárias via mobile. Né? Eu me lembro que eu dei uma palestra no ano passado para todos os líderes sindicais, não sei se alguém estava aqui, bancários. Tinha 300 líderes sindicais bancários que me chamaram para falar sobre assuntos correlacionados à inteligência artificial. Então, 300. Aí, antes de começar a palestra, e uma das reivindicações do movimento sindical bancário é não acabar com as agências. Antes de começar a minha palestra, eu perguntei, daquelas 300 líderes sindicais, quem usava a sua conta pessoal na agência? 3 levantaram o braço, de 300. Né? E eram 3, eu já sou velha, mas eram 3 mais velhos do que eu. Então, eu falei, bom, é disso que se trata. Se o líder sindical de 300, só 3 vão na agência, como é que quer que não acabe as agências? Né? Então, até não, mas a reivindicação, depois de ficar me perguntando o que eu achava que deveria ser as reivindicações dos sindicatos. Falei, bom, isso não é a minha área, mas não pode ser o que foi no século passado. Não dá mais. Né? Bom, então, o que a gente tinha
o que era o mercado bancário do século XX? Era previsível, estável, concorrência conhecida. Os bancos concorriam com quem? Com outros bancos. Né? Era sempre assim. Quem é o seu concorrente? Ah, banco tal, banco tal, banco tal. Hoje, o mercado bancário do século XXI é rápido, imprevisível, concorrência diversificada. Então, eu estou numa área, eu estou concorrendo com uma fintech de um determinado produto, numa outra área eu estou concorrendo com uma empresa. Então, aí esse sistema do Alibaba, que é o Alipay, e esse é o sistema do Tencent. Praticamente tudo, qualquer coisa que você precisa fazer, não só na China. Recentemente, se não me engano, no ano passado, o Alipay, por exemplo, permite você fazer compras, chinês fazer compra na Europa e pagar com o Alipay. Então, você paga com praticamente tudo, por isso que não tem mais nem cartão de crédito. Praticamente não tem. Bom, isso aqui saiu agora, dia 25 de março, na convenção anual da Apple, ela anunciou uma parceria, tudo bem, é uma parceria com um banco, é o Goldman e a Mastercard, são empresas tradicionais, para criar um aplicativo de pagamento no wallet. Mas isso é um caminho. Daqui a pouco ela não vai nem precisar mais do Goldman Sachs, nem do Mastercard. Bom, então, a inteligência artificial já está sendo usada hoje na gestão de portfólio, análise de crédito, recomendação de produtos, atendimento ao cliente, autenticação. Então, por exemplo, pegar um exemplo, a prevenção de fraude. Como é que funciona, assim, também tudo bem geral, bem simplificado. Mas a fraude é fundamental, esse sistema está sendo para fraude. Porque o que ele pega? Ele pega as anomalias. Né? Então, ele compara alguma situação que está acontecendo com dados daquela situação, milhões de dados. Então, ele detecta o sistema uma anomalia. Aquilo foge ao padrão. Então, provavelmente, a probabilidade de estar tendo uma fraude aqui é grande. Né? Eu visitei o data center do Banco do Brasil, alguém já foi? É uma loucura, parece que eu estava num filme de ficção científica. E aí tem tudo isso ali é uma tela, e tem 3 níveis de grupos de funcionários que ficam... E o sistema detecta e acende um alerta quando tem uma probabilidade de uma fraude. E aí tem 3 níveis de funcionários. O primeiro tem 10 minutos para resolver, aí se não consegue, passa. Porque tem uma anomalia num sistema desse, tem um impacto tremendo. Assinatura. Eu acho que... Acho que é isso, que o Brasil é o país onde mais se usa cheque hoje em dia. Ainda temos 2 milhões de cheques compensados por dia. Então, o sistema de inteligência artificial já está fazendo assinatura, reconhecimento da assinatura. Já está automatizado. Porque é a mesma coisa que identifica uma imagem de um cachorro, ele identifica a assinatura. Bom, hoje, nos Estados Unidos, são negociadas 7 bilhões de ações por dia. 2/3 já são negociados com algoritmos. Então, aquela imagem de pregão, com os operadores, corretores gritando, vende, compra, isso não existe mais. Então, o que esses sistemas fazem? Esses algoritmos, eles cercam toda a informação, desde o perfil para o cliente que eles estão trabalhando, todas as informações sobre aquelas ações, todas as informações de algum evento que possa, num país, sede da empresa, que possa impactar no preço. Em suma, é um conjunto de variáveis que impacta o preço, por exemplo, de uma ação e que o sistema apura automaticamente. Bom, e o mercado brasileiro? O mercado financeiro no Brasil. No final, eu vou colocar algumas coisas sobre os advogados. Mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado, assim, ímpar. Só existe um país no mundo, não sei se vocês sabem disso,
que tem uma concentração maior que a Holanda, com 89%. Então, esses 5 bancos, eles concentram 82% do mercado no Brasil. Em 2006, era 60%, que já era grande, e hoje, isso dado de 2018, é 82% do mercado. Então, você vê, os Estados Unidos é 43%, a China é 37%, a média mundial é entre 30% e 70%, mas os países mais desenvolvidos é 43%, 37%. Então, nós temos uma situação muito específica, né, que é uma enorme concentração de mercado. O processo de automação, os mais velhos vão se lembrar disso, o processo de automação não é novo, seja na indústria, seja no mercado financeiro, nos bancos. A automação ela começou fortemente a partir da década de 80 do século passado, 1980 em diante. Então, nós tínhamos no Brasil 3 grandes empregadores, setores. Era o varejo, a indústria automobilística e o mercado financeiro. A indústria automobilística, não sei se alguém teve a oportunidade de visitar uma montadora hoje, mas praticamente tudo automatizado. E nada tem a ver com inteligência artificial. É automação programada. É automação anterior à inteligência artificial. A mesma coisa aconteceu com o mercado financeiro. Nós tínhamos, em 1986, que foi o Plano Cruzado, nós tínhamos 900 mil bancários. Hoje nós temos, de 2017, 2018, de 2018 nós temos, se não me engano, batemos 341 mil bancários. E, na verdade, poderia ser menos, porque o custo, em geral, ainda é baixo, é relativamente baixo. Porque, para operar, já podia ter menos bancários. Eu me lembro, na época, eu estava no mercado financeiro, na época, em 1986, quando os bancos brincavam, eu estava no Unibanco, os bancos brincavam, entre aspas, entre si, que aquela demissão enorme que foi feita no Plano Cruzado, usou-se o pretexto do Plano Cruzado, os bancos usaram, para demitir, porque a tecnologia já tinha substituído. Mas, quando a pretexto do Plano Cruzado, tinha menos impacto social. Não temos culpa, é o Plano Cruzado. Mas, na verdade, era uma conjunto de funcionários que já não tinha mais por que manter, que é a automação, né? A história, os bancos no Brasil, esses grandes bancos, sempre tiveram um investimento em tecnologia muito alto por conta da inflação. Então, nós éramos referência em tecnologia. Bom, então, hoje, também sem entrar em nenhuma polêmica sobre o governo, mas o regulador reconhece essas transformações. Foi a primeira vez, no discurso de posse do presidente do Banco Central, o Roberto Campos, ele usou todas essas novas tecnologias. Ele mencionou no discurso, né, todo o esforço de modernizar o sistema financeiro brasileiro. E eu assisti recentemente, há menos de um mês atrás, uma palestra de 2 pessoas do Banco Central, contando como é que estão investindo, principalmente no Open Banking e no pagamento instantâneo. Tem lá todo um calendário e a previsão, o pagamento instantâneo, acho que em outubro, se não me engano, acho que outubro de 2020, já está funcionando no Brasil. Né? Então, cada uma dessas etapas, cada uma dessa nova introdução, o que leva? Leva que você tem que mudar a forma como você funciona, o sistema, os processos internos e a dispensa de pessoas. Por isso que eu acho que, assim, alguns dizem, não, mas toda vez que tem uma transformação importante, fala-se vai ter dispensa de pessoas, e acaba não acontecendo. Nesse caso, eu acho que é inexorável. Se a gente pegar... Bom, vamos voltar lá, mas todo mundo conhece o Nubank, né? Ele foi considerado, ele ficou na 36ª posição, ele foi considerado fora da Ásia, ele ganhou um prêmio o ano passado. São 5 milhões de usuários, e ele está estendendo a cartão de crédito, ou estendendo a outras funções. Então, só botei assim, algumas
achei interessante, eu conheço bem essa moça, na minha timeline desse ano, nunca tinha acontecido isso no Facebook, alguém perguntando, alguém tem conta corrente jurídica no Banco Inter? Rola bacana? Assim, são bancos que estão surgindo fora do domínio dos 5. Aí alguém colocou, falando, o que você vai enviar de dinheiro, uma conta particular, aí recomendando o N26, que é europeu, que está vindo para ser implantado no Brasil, começou em 27 de fevereiro. Aí, isso são algumas notícias, né? Banco do Brasil lança a plataforma para se apresentar 21 de março desse ano. Nossa. O que aconteceu? Não, isso aí não foi. Tá, aí. Né? Aí, outra notícia. Bradesco integra nova rede global de pagamentos de IBM do blockchain, que é outro. Blockchain é outra tecnologia absolutamente disruptiva do mercado bancário. 19 de março. Peguei só algumas notícias. 19 de março, parceria entre Visa e Cielo permite transferência instantânea no Brasil. 19 de março, Brasil surge na rota dos próximos passos para serviço de pagamento do WhatsApp. Né, aquilo que eu tinha falado, é a indústria fora do sistema bancário, oferecendo soluções financeiras. E o WhatsApp, não sei se vocês sabem, o WhatsApp, assim, o Instagram e o WhatsApp, todos dois pertencem ao grupo do Facebook. Via Varejo, isso foi ontem. Via Varejo, que é dona do Ponto Frio e da Casas Bahia, lançou uma fintech e lançou um banco para pessoas de baixa renda. Isso aqui saiu, que tem um impacto grande nos grandes bancos, saiu em agosto do ano passado, que o Conselho Monetário estava permitindo que as fintechs emprestassem direto, porque até então a fintech que empresta para o varejista tinha que passar por um banco. E aí o Conselho Monetário liberando. Então, tem todo um processo de flexibilização em curso. Bom, então, isso é só para dizer assim, quando a gente junta as informações que estão acontecendo no mercado financeiro, às vezes a gente toma um susto. Bom, agora, para concluir, vamos trazer algumas situações da inteligência artificial e advocacia no geral. Né? Não tem nada específico em relação à Caixa. Então, automação de processos mais eficientes. Então, toda essa técnica chamada Deep Learning, ela possibilita fazer previsões. Então, essas previsões também são fundamentais também dentro da área jurídica. Então, previsão legal, antever situações por meio do provável resultado dos processos pendentes, além de avaliar os riscos das ações e estimativas sobre as sentenças. Né? Então, bom, isso vocês sabem exatamente como funciona. Eu só vejo isso nos filmes, nos julgamentos que tem a jurisprudência, tal caso contra esse, né? Sempre buscando jurisprudência. O que é? O algoritmo de inteligência artificial, hoje, eles têm a capacidade de varrer de uma rapidez, eu já vou mostrar aí a rapidez com que isso acontece, todos os casos semelhantes e pode te antever o provável resultado de alguma causa. Aí, esse FOITAR é considerada a primeira aplicação de inteligência artificial na prática legal. Ele organiza, analisa e pesquisa conjunto de dados, porque a área jurídica é muito intensiva em produção de documentos, como vocês sabem. Então, tem um acúmulo de documentos, de informações, de dados, que eu acho que deve ser a área com mais acúmulo de informações. E esse TAR, que é criado a partir da inteligência artificial, um assistente, ele teve ganhos de 50 vezes de eficiência, rapidez e precisão. Esse é considerado o primeiro advogado robô. Né? Tecnologia pesquisa, da IBM e Watson. Ele lê 1 milhão de páginas legais, que são complexas, em 1 minuto. Não tem ninguém, não tem um ser humano que chegue perto disso. Né? Então, ele lê
1 milhão de páginas legais por minuto. Então, isso acelera, né? Então, todos aqueles grandes escritórios de advocacia, com muitos advogados mais júnior para ler, isso aí, hoje, os algoritmos de inteligência artificial já fazem toda essa função, né? Os grandes escritórios nos Estados Unidos, eu mostrei que 90% dos grandes escritórios, que é considerado grande com mais de 1.000 advogados, já usam a inteligência artificial e os escritórios estão diminuindo do ponto de vista de número de advogados. Aí tem vários casos brasileiros já acontecendo. Esse é um deles no Recife. É um escritório chamado Urbano Vitalino, que é o nome do fundador. Então, ele tem um assistente virtual dentro do escritório que chamaram Carol. Então, a Carol também é com a Watson, da IBM, é uma parceria, eles não desenvolveram, né? Eles trouxeram do Watson. O Watson da IBM não é... O Watson é a plataforma de inteligência artificial da IBM, chama Watson, né? Então, tudo que acontece na IBM com inteligência artificial está dentro dessa plataforma chamada Watson. Então, a tarefa, automatizar o preenchimento de dados, resultado. Então, isso foi o doutor Urbano Vitalino fazendo a declaração. Resultado, a taxa de acerto humana é 75%, a Carol acertou 95%. Tá? A próxima tarefa que eles estão desenvolvendo junto com a IBM é extrair dados básicos, como o nome das partes, advogados, endereço, e resumir as peças processuais. Um rapaz de 19 anos desenvolveu esse aplicativo nos Estados Unidos, que está sendo um super sucesso. É Do Not Pay. Aí você baixa no seu celular e você vê quem eu quero processar. Aí você vai lá, o que eu quero processar? Aí está dizendo, processe qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa. Então, ele é gratuito, ele fez, não cobra nada. Esse moço, de 19 anos, com linguagem natural, então você fala com o aplicativo e ele determina a melhor forma de contestar multas e gerar documentos legais preenchidos. Claro que não são os processos mais sofisticados, mas é isso que se trata. Assim como o Watson, na área, o sistema de inteligência artificial na área médica, ele resolve o grosso, né? E quando tem alguma coisa fora do padrão ou mais complexa, precisa de um médico, a mesma coisa. As pessoas me perguntam se as profissões vão acabar. Eu não acho que as profissões estão acabando e vão acabar. O que está acabando é as funções, algumas funções dentro de cada profissão. Então, tudo que a máquina hoje, com esse sistema de inteligência artificial, de probabilidade, possa resolver, vai ser e está sendo aceleradamente substituído. Então, nesse caso, esse sistema que ele montou é para o básico. Então, olha só, 160 mil pessoas já resolveram problema de multa, de estacionamento nos Estados Unidos com esse sistema. De graça, no seu aplicativo, rapidinho, papapá. E agora eles estão estendendo para os refugiados. Né? Então, isso foi um rapaz de 19 anos que criou. Tem um monte de outras. Me chamou a atenção esse, porque é, de fato, um rapaz de 19 anos. Não foi uma grande equipe, não foi o Google, nem a Amazon, nenhum deles que desenvolveu. É simplesmente um rapaz de 19 anos. Então, por que não volta? Vocês desculpem, assim, os exemplos eu trago dos Estados Unidos, porque o fato é que a gente tem muito poucas estatísticas no Brasil, a gente tem muito pouca divulgação de resultados, né? As empresas seguram muito as suas informações. Então, é muito difícil. Então, nos Estados Unidos, que é o país da estatística, sempre foi, é mais fácil ter os exemplos. Então, foi feito, agora, recente, uma competição entre 20 advogados e o sistema de inteligência artificial. A tarefa era rever 5 acordos de não divulgação e identificando com precisão os riscos dentro da documentação legal. E esses foram os resultados. Classificação média de precisão.
a inteligência artificial acertou 94% e os 20 advogados 85%. Mas o mais incrível foi o segundo, foi o tempo. Os 20 advogados levaram 92 minutos, 1h30, e o sistema de inteligência artificial levou 26 segundos. 26 segundos para 1h30 com uma precisão maior. Aí fica a pergunta, por que razão não vai se usar isso? Né? Pensando do ponto de vista das empresas, do ponto de vista dos grandes escritórios de advocacia, não tem como. Por isso que cada um tem que repensar a sua carreira, mas não adianta ficar contra isso, porque não tem jeito, porque qualquer um de nós que fôssemos donos de um escritório de advocacia ou de uma empresa, não ia fazer vista grossa a uma oportunidade dessa. 26 segundos para 92 minutos. Bom, outras previsões. Aqui eu achei interessante a linguagem adequada a cada juiz. Né? Então, quando o sistema varre todo... Aí, o que ele faz? Ele varre juízes parecidos com aquele, primeiro, todos os casos desses juízes parecidos com eles, em suma, ele pega todos os dados afim que quem montou o sistema previu, e aí ele acha até qual é a linguagem adequada a determinado juiz. Hoje já tem automatizado, né? Vocês sabem melhor que eu isso, que você já tem as petições, o tipo de petição já sai automatizado. Isso é automatização sem inteligência artificial. Só vai aperfeiçoar e evoluir cada vez mais. Então, assistentes de gerenciamento de prática. Então, as empresas de tecnologia estão junto, tudo isso nos Estados Unidos e na Inglaterra, com grandes escritórios já desenvolvendo programas para áreas específicas. Futuro, isso aí é uma ousadia enorme minha, colocar isso, mas era o título da palestra, só são alguns indicadores, futuros da inteligência artificial nas práticas legais. Então, as aplicações iniciais são apenas o começo de uma ruptura radical, que tem ameaças e oportunidades, como todas as rupturas. Né? Então, a gente pode ficar lamentando ou a gente pode focar nas oportunidades. Como eu falei no início, o ambiente complexo de novas leis, de novas questões, trazem milhões de oportunidades para os advogados. Então, é um mar para navegar com vento a favor para os advogados se preparar para enfrentar essas novas questões. Os sistemas de inteligência assumirão uma parte cada vez maior das tarefas legais, conduzindo busca e análise em poucos segundos. Por outro lado, existe conhecimento e habilidade fora do perfil atual da maioria dos advogados, para interagir com sistemas inteligentes e lidar com questões legais e éticas associadas à IA. Essas que são as oportunidades. Questões legais, também coloquei alguns exemplos. Impactos no desempenho da função. Acompanhar as mudanças dos processos operacionais, né? Tem uma mudança na forma de processar. Desafio de se manter atualizado num cenário acelerado, complexo, envolvendo tecnologia igualmente complexa. Não é simples. Eu tenho muita... assim, como que se diz? Eu tenho muitas... Não está me vindo a palavra, mas... não, novidade não. Eu tenho dúvidas em relação à questão da regulamentação, de todas as regulamentações. Né? Eu acho que a área... por exemplo, a lei de proteção de dados europeia, que saiu em maio do ano passado, ela foi formulada em 2016. Ela levou 2 anos, porque é isso, é o processo mesmo, tem que discutir com vários órgãos, com a sociedade. Ela foi aprovada. Só com a velocidade da transformação, não tem regulador que acompanhe. Né? Então, não tem como. Primeiro que os reguladores não conhecem profundamente a nova tecnologia, que é complexa. E, segundo, a velocidade com que ela avança, nenhum regulador consegue acompanhar. Eu me lembro, quando eu trabalhava no mercado financeiro, que sempre tinha uma brincadeira que, na época, tinha, de um lado, um monte de gente ganhando muito dinheiro, principalmente nos bancos de investimento, e bem inteligentes, desenvolvendo novos produtos na linha da lei.
E, por outro, o Banco Central, que é pessoas que ganhavam menos, talvez não tão brilhantes como aqueles desse lado, talvez, sei lá, ou pelo menos a quantidade de gente brilhante desse lado, tentando entender. Quando entendia qual era a do produto, o mercado já criou num outro. Então, era sempre assim. E eu acho que é um pouco do que a gente vive. É difícil para o legislador... Agora, na nossa... também tem dois problemas na nossa lei de proteção de dados, do ponto de vista legal, que todo mundo está apontando. Uma é que a autoridade vai ficar ligada à presidência, que é no mundo inteiro, nada acontece isso, tem que ter uma agência, né? Não pode ser ligado à presidência. E a outra questão, até me esqueci agora, vou tentar lembrar. Então, todas essas situações, elas demandam os advogados. E na operação dos clientes, tem que entender, né, só a questão da privacidade vai levar a uma série, por exemplo, pega que eu falei de novo, eu não sei como é, o iCaixa, né, que é o assistente virtual de vocês, não é isso? Aixa, não, iCaixa não, Aixa, que eu não consegui. Mas, por exemplo, pega a BIA do Bradesco. A BIA, pega só um exemplo, que é uma questão legal. A BIA roda, o sistema de inteligência artificial da BIA roda na nuvem da IBM, nos Estados Unidos. O Bradesco diz que não tem como identificar o dono da conta, né? Porque só os dados vão sem identificação do... Como é que se chama o dono da conta? Do usuário da conta. Não, mas tem um outro nome. Do titular, sei lá. Titular da conta. Mas aí tem várias perguntas. Qual é a fragilidade em relação ao hacker entrar no sistema da IBM? E, né, o Bradesco, claro, a IBM super protege o sistema deles, não tem dúvida, tem departamentos enormes trabalhando na segurança da IBM. Mas, por outro lado, do ponto de vista legal, me parece que um Bradesco ou qualquer banco que usa o sistema da IBM deveria ter o seu arcabouço de segurança, né? Então, tem várias questões aí para serem discutidas na área jurídica. Bom, questões éticas. Aí essas questões servem para qualquer atividade da inteligência artificial hoje. Como garantir precisão, legalidade e justiça das decisões? Um dos problemas desse sistema chamado Deep Learning é chamada explicabilidade. Também tem vários centros de pesquisas, empresas trabalhando na explicabilidade. O que vem a ser? E que isso dificulta para algumas áreas, para as áreas de saúde, para a área legal, que você não consegue explicar como é que o sistema chegou àquela conclusão. E isso é um problema, né? Como é que você vai tomar uma decisão em função do que o sistema da inteligência artificial indicou, se você não sabe explicar, né? Então, eu sou afetada por um sistema desse. Aí eu vou lá, abro um processo, né? O outro lado tem que saber explicar como é que chegou aquilo. Então, isso também é um conjunto de questões legais importantíssimas que estão sendo discutidas, avaliadas no mundo inteiro. Os advogados são responsáveis pela negligência em confiar... Então, o advogado vai ser responsável, também é outra questão. Se o sistema errar, quem é o responsável? Da mesma forma que o carro autônomo hoje, o carro sem motorista, ele já, do ponto de vista da tecnologia, ele já está resolvido. A questão que ele ainda não... Estima-se que mais uns 10 anos para ele ser o carro que tem a ver com a dificuldade do sistema lidar com o motorista humano, mas tem a ver toda uma parte de regulamentação. Então, da mesma forma que é uma discussão, se o carro autônomo, né, sem motorista, bater, quem é o responsável? É o dono do carro? É o fabricante? Quem fez o sistema de inteligência artificial? A mesma coisa na área de advocacia. Então, se o sistema de inteligência artificial errou, quem é o responsável? É o advogado? É quem criou o sistema? Então, isso é um outro conjunto de discussões.
os advogados serão responsabilizados, isso é outro tipo de negligência apontado. Se ele não usar o sistema de inteligência artificial, ele pode ser processado, porque ele deixou de usar um sistema que está disponível, que é mais assertivo. Bom, aí acabou. Aí a única coisa que eu queria falar, que tem essa coleção chamada interrogações, que são perguntas, né? O primeiro foi sobre fake news, o segundo foi, agora eu lancei, acho que em abril, esse livrinho, que tem um apanhado sobre a inteligência artificial. Conta assim, a gente... eu ia trazer vários, mas aí, bom, a gente teve um curto-circuito entre a gente. Eu trouxe só 10, então custa R$25, quem quiser, que eu estou saindo rápido, comprar aqui. Se não, eu consegui ontem, da editora, que colocando no cupom de desconto aquela coisa em cima ali, a hashtag ali em cima, ganha 15% de desconto quem quiser comprar. Tá bom?